Eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre Aristóteles. A ideia é fazer uma visão panorâmica da filosofia do Aristóteles, apresentando os temas centrais e mostrar como que o Aristóteles ele se tornou esse que é um dos filósofos mais importantes de todos os tempos, certamente junto com Platão, os dois maiores da antiguidade. E falando em Platão, já vale dizer que a filosofia platônica é uma influência extremamente importante dentro do contexto do que vai se tornar depois a própria filosofia aristotélica. O Aristóteles, apesar de a gente chamar ele de um filósofo grego, ele não era grego, ele era macedônio, mas foi muito jovem estudar na escola de Platão, na academia. E lá o Platão acreditava que Aristóteles era um dos seus estudantes, se não o estudante mais sábio. Na verdade, ele dizia que dava para dividir a escola em duas partes: o corpo de todos os estudantes e o cérebro de Aristóteles. Ainda assim, ele discordava das ideias desse jovem aluno que ele tinha ali. E o Aristóteles também tinha uma admiração muito grande pelo Platão, mas também discordava dele. Inclusive, Aristóteles parece, de alguma maneira, se dedicar a criar essa barreira, né, a estabelecer essa cisão entre as duas formas de pensar. Então, em Aristóteles, a gente tem duas características na filosofia dele. Primeiro, uma ruptura com a filosofia platônica, né, uma ruptura com as ideias de Platão, e uma tentativa de fazer uma sistematização do saber. São duas coisas a que o Aristóteles se dedica em toda a obra dele. Uma coisa que é importante dizer também é que, diferente de Platão, que deixou para a gente os diálogos, que eram textos para o público, os textos do Aristóteles que sobreviveram foram textos produzidos para os estudantes da escola dele, né? Ele vai depois criar uma escola chamada Liceu, e ali ele produz esses textos que sobreviveram. Ele também produziu diálogos, mas eles sumiram, e a gente tem os textos de aula. E aí, apesar de ter uma característica interessante aí de entender como é que era o pensamento dele dentro da escola, esses textos têm uma certa dificuldade também, porque a gente está num contexto que a gente não teve acesso, que são as aulas do próprio Aristóteles. Mas, por outro lado, tem uma sistematização do saber e a percepção dessa tentativa de sistematização. Então, Aristóteles, diferente do Platão, ele parte da ideia do fenômeno. Ele vai tentar estabelecer a ideia de que o conhecimento ele depende do acesso à própria realidade. E por realidade ele entende aquilo que a gente pode perceber, que a gente pode ouvir, que a gente pode tocar. Ou seja, ele nega aí o dualismo platônico, a ideia de que existe um mundo sensível e um mundo inteligível, e de que a verdade está no mundo inteligível. Então, para Aristóteles, não, a gente tem que produzir conhecimento a partir do mundo fenomênico, a partir da própria natureza. E aí, a partir dessa ideia do fenômeno, ele vai estabelecer o problema do ser. E isso é interessante porque Aristóteles, mesmo negando a distinção entre dois mundos, ele não afasta uma ontologia, ele não afasta uma metafísica, ele produz um conhecimento também nessa linha. Mas, pensando em conhecimento, a ideia de conhecimento de Aristóteles segue alguns caminhos, né? Então tem um conhecimento prático, existe a praxis, que é uma forma de estabelecer um conhecimento com a realidade, existe o conhecimento produtivo, que é a poiesis, e existe o conhecimento teórico. Pensando aqui, começando pelo conhecimento teórico, ele se desmembra na física, na matemática e na metafísica, que é a filosofia primeira, e que trata exatamente do problema do ser que eu mencionei antes. Nesse campo da metafísica, tem algumas distinções aqui que são importantes. Primeiro, a distinção entre ato e potência. Ele vai dizer que tudo que existe nessas dualidades aqui, ou seja, um objeto ou um ser, ele é ato, mas ele também pode ser alguma coisa, né? Ele tem uma potencialidade. Existe uma relação entre essência e acidente, ou seja, o que é a essência daquele ser e o que é uma característica acidental. Por exemplo, um ser humano ser alto ou baixo, isso é uma característica acidental, ela não define um ser humano. A definição de ser humano é uma outra coisa. Da mesma maneira, uma rosa, ela ter mais pétalas que a outra, isso é uma característica acidental, não define a essência desse ser que é a rosa. Se a gente pensar em ato e potência, a semente em ato é a própria semente, mas potencialmente ela pode se transformar numa goiabeira, digamos, né? Então você tem essa ideia de uma relação do ser em processo de transformação. E também a relação entre necessidade e contingência, ou seja, o que é necessário e o que é contingente na condição dos diversos seres e na forma como eles se organizam. Então, disso aqui, dessas percepções, né, dessas dualidades que ele estabelece, que tem a ver com o fenômeno, de novo, não é dualidade no sentido do Platão, né, de mundo
sensível e inteligível, a gente percebe na metafísica uma necessidade também de explicar a origem das coisas. E a origem das coisas está no motor imovível, não é motor imóvel, é motor imovível. Para Aristóteles, tudo que existe é uma causa. Só que a gente, ao procurar uma causa de algo, a gente é levado para uma outra causa e para uma outra causa, e ele vai dizer que a gente tem que chegar num ponto em que isso para, isso não pode ir até o infinito. Então tem que ter uma coisa que causou todas as outras e não foi causada por nenhuma delas. Isso é o motor imovível. O São Tomás de Aquino depois vai interpretar isso na filosofia aristotélica como Deus, ou seja, aquele que cria tudo, mas ele mesmo não é criado por nada. Esse motor imovível é uma forma de explicar a natureza. E a natureza, ela tem algumas condições, ela tem algumas circunstâncias. Então, uma circunstância da natureza é que tudo que existe tem 4 causas. Tem uma causa material, que é aquilo de que aquele objeto é feito, uma mesa de madeira, por exemplo, a matéria dela é a própria madeira. Uma causa formal, se a mesa, por exemplo, ela é retangular ou ela é redonda, a forma daquele objeto. Uma causa eficiente, quem criou, quem gerou aquilo, no caso o marceneiro. E uma causa final, a finalidade disso, qual é o sentido disso existir. Então, para tudo que a gente conhece, para qualquer ser que a gente possa conhecer, existem 4 causas. Uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente, uma causa final. Eu vou voltar para isso aqui daqui a pouco quando a gente falar da questão da ética, né? Da uma outra forma de conhecimento que está lá na prática. Além das formas de conhecimento, além da forma de conhecimento teórica, a gente tem o conhecimento produtivo, que ele vai se desmembrar na poética, na tragédia e na comédia. O texto que o Aristóteles escreveu sobre a comédia se perdeu. A gente tem a poética, o texto sobre a tragédia. E aí uma discussão dentro da estética que dava já um outro vídeo, pode ser um outro momento essa discussão. E a outra forma de conhecimento, né, foi teórico, produtivo e o último é o prático. Na praxis, a gente tem 2 formas específicas, né, a ética e da própria ética a gente desmembra a política. A ética se dá no campo das virtudes e tem 2 tipos de virtudes, as virtudes éticas ou virtudes morais e as virtudes dianoéticas, que são as virtudes intelectuais. A diferença delas é que as virtudes éticas elas são reguladas pelas paixões e elas possuem um meio termo. Então, por exemplo, a coragem. Existe um excesso de coragem, existe a falta de coragem, e existe o meio termo da coragem. O meio termo é a ética, é a virtude, melhor dizendo. É ali que a ética acontece. Os extremos são vícios. No caso das virtudes dianoéticas, as virtudes intelectuais, elas não têm meio termo. Ou você tem ou não tem. A prudência, por exemplo, é uma virtude dianoética, é uma virtude intelectual. Ela não tem meio termo. E ela surge a partir de um processo de aprendizado, daí ser uma virtude intelectual, enquanto que as virtudes morais, as virtudes éticas, elas surgem pela prática, pelo hábito. Então a virtude dianoética, você tem ela ou não, né? O caso da prudência, como eu falei, não tem muita prudência, pouca prudência e o meio termo da prudência, não é assim que funciona, no caso das virtudes dianoéticas. Da mesma forma que a questão estética, a discussão ética em Aristóteles ela é bem longa, dá também um outro vídeo para explorar no outro momento. E na questão da política, tem a percepção do Aristóteles de que o ser humano é um animal político, ele é um animal gregário, que vive em conjunto, que depende da vida em conjunto. E ele vai tentar desmembrar isso na análise de formas de governo, que é uma coisa que o Platão também faz. Só que o Aristóteles tem um critério diferente. A teoria do Aristóteles ela é sempre trabalhada dentro desse contexto da justa medida, do meio termo. Enquanto que em Platão tudo é dualidade, o mundo sensível e o mundo inteligível, em Aristóteles a gente tem esse excesso, a falta do meio termo, sendo que o meio termo sempre é melhor. Então, ele vai dividir os tipos de governo em um governo que é justo, um governo que é corrupto, e quantos governam? Poucos ou muitos. Quando um governa de forma justa, esse governo chama monarquia. Quando um governa de maneira corrupta, esse governo é a tirania. Quando poucos governam de maneira justa, esse governo é a aristocracia. Quando poucos governam de maneira corrupta, esse governo é a oligarquia. Quando muitos governam de maneira justa é a politeia, quando muitos governam de maneira corrupta é a democracia. Como ele defende a teoria do meio termo, a melhor forma de governo, digamos assim, a ideal, seria a aristocracia. Só que a monarquia e a politeia também são formas positivas aí. O importante é que a ética, ela tem um caminho que ela nos leva a esse sentido que eu falei que eu conectar lá com a teoria das 4 causas, se a gente pensar no ser humano, né? Qual é a causa final, qual é a finalidade da vida humana. O Aristóteles vai dizer que a finalidade da vida humana é a felicidade, é a busca pela felicidade, a busca pela excelência, que se dá por meio da virtude, mas que também não faz sentido se não for pela polis, ou seja, se não for dentro da política. Não existe felicidade fora da ética,
não existe felicidade fora da política também. E uma última coisa aqui é que dentro do conhecimento tem uma área, digamos assim, do saber que fica meio fora, não é nem o conhecimento prático, nem o produtivo, nem o teórico, que é os aspectos que são os aspectos formais da linguagem, onde entra aí a retórica e a lógica. O Aristóteles foi o sistematizador da lógica, não sei se é certo dizer que ele criou a lógica, né, mas ele sistematizou, o primeiro autor que a gente conhece que fez trabalho de sistematização desse conhecimento, e ele é muito importante por apresentar um método lógico e apresentar também um viés científico já na maneira como ele interpretava o conhecimento, como eu falei, partindo da ideia do fenômeno e menos dessa perspectiva espiritual que está presente lá no mestre dele, que é o Platão. Bem, tem muita coisa aqui. Eu vou deixar esse esquema dentro do meu site, que é o marcosramon.net/filosofia. Lá você pode encontrar o esquema se você quiser usar para alguma coisa. E em outros vídeos eu vou explorando esses outros aspectos, né? A questão da própria política, a questão da ética, a questão da estética, como eu mencionei antes, a lógica em outras circunstâncias também. Enfim, o Aristóteles é um autor que tem muita coisa que ele produziu e que deixou um legado importantíssimo para a filosofia ocidental. Bem, se você gostou do vídeo, eu peço para você compartilhar com outras pessoas, que assim mais gente conhece o que eu estou produzindo aqui no canal. E é isso, obrigado pela sua audiência, até a próxima.